impossível falar sobre ressurreição sem fazer uma abordagem sobre a morte. Claro, é possível ressuscitar e é necessário ressuscitar por causa da morte. E nós, como seres humanos, não gostamos muito de falar da morte, porque a morte, na verdade, é uma separação. E nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para viver eternamente e viveremos eternamente. Mas nós passamos aqui pela morte. E eu gosto sempre de dizer que, após o pecado, a morte foi uma dádiva de Deus, porque ela nos dá a oportunidade de fazer o caminho de volta para casa. A morte nos dá a oportunidade de voltar a ser o plano original, o que nós éramos antes do pecado, lá no Éden. Isso é importante, isso é relevante. Por mais duro que pareça pensar sobre a morte foi uma dádiva de Deus. Mas mais importante do que a morte é ter a convicção que todos nós ressuscitaremos. O Senhor nos ressuscitará. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical e antes de mais nada, eu quero relembrá-lo da novidade da nossa Academia de Pregadores aqui na nossa EBD. Você pode assistir as nossas aulas em outras línguas. É só você selecionar a engrenagemzinha lá do YouTube, que são as configurações, e mudar a linguagem de áudio, e você vai poder assistir as nossas aulas em outras línguas. Você vai poder aprender uma nova língua e também distribuir as nossas aulas para famílias, amigos, parentes, igrejas de outras nacionalidades. É um prazer ter você conosco aqui na Academia de Pregadores. É um prazer ter você nesse trimestre, mais um trimestre, caminhando juntos para a glória do nome de Jesus. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 7, do dia 18 de maio de 2025. O título da nossa lição é Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é a ressurreição e a vida? É Jesus. Já estamos tratando, estudando isso durante esse trimestre, né? Aprendendo com o evangelista João, com lições comentadas pelo pastor Elianai Cabral, que é, assim, magnífico, não é? Nos seus comentários. Então, esse trimestre está, assim, muito saboroso. E nós estamos aprendendo também sobre o Eu Sou, que revela a divindade de Cristo, mas, sobretudo, vendo também a abordagem que João faz sobre a humanidade de Cristo. Então, na aula de hoje, nós trataremos sobre Eu sou a ressurreição e a vida. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte, aliás, está em João capítulo 1, e versículo 25, e nos diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Queridos, o que Jesus está falando aqui é não só de uma ressurreição do corpo físico, mas uma ressurreição também da morte espiritual. Porque Jesus deixa claro, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, como é que nós temos essa vida em Cristo? Crendo nele. E lembrando sempre que Jesus disse o seguinte, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a vida abundante que Jesus propõe é a partir do momento que nós cremos nele. Verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte, o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Quando nós estudamos Cristologia, nós aprendemos que Cristo se tornou o que nós somos para que nós nos tornemos tudo o que ele é. Então, um dia nós teremos um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Essa é a nossa
garantia. A palavra-chave da nossa lição é vida. Vida. Por que vida? Porque Jesus Cristo, ele promove vida. Ele é vida, ele dá vida, ele promove vida, ele faz a vida acontecer. E a palavra-chave da nossa lição é vida. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 11, versículos 14 e 15, versículos 17 ao 21 e os versículos 23 ao 27. O texto nos diz o seguinte: Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim, eu estou alegre porque eu não estava lá e Lázaro morreu? Não. Jesus está dizendo o seguinte, eu estou feliz por não estar lá, para que aquilo que eu vou fazer agora gere em vocês, produza dentro de vocês mais fé e vocês acreditem mais nas obras do Pai através de mim, o Pai que me enviou. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, Marta tinha uma fé verdadeira, viva. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu? Isso, Jesus está falando de coisas maravilhosas, Jesus está falando de coisas espirituais, celestiais. Versículo 27, disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Queridos, diante de uma situação tão angustiante, diante de uma situação tão avassaladora, diante de uma situação tão triste, Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito em tudo aquilo ali. E é bom que você entenda isso. Jesus sempre tem um plano, Jesus sempre tem um propósito. Aquela família era amada de Jesus, eram amigos de Jesus. E eles iam experimentar algo diferente na sua vida. Eles iam experimentar verdadeiramente um propósito de Deus no meio daquela aflição. Você precisa entender que no meio da aflição, Deus sempre tem um plano. Quem sabe você está me ouvindo, está aflito agora. Quem sabe você que está assistindo essa aula está passando um dos piores momentos da sua vida. Marta e Maria também estavam assim. Jesus não demorou para chegar lá, simplesmente porque ele queria ser ruim, masoquista com Marta e Maria. Não, confie. O Jesus que você serve sempre tem um plano e os planos dele são infinitamente melhores do que os nossos. Muito bem, meus queridos. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o propósito de Jesus. O propósito de Jesus. Como falamos, Jesus sempre tem um plano. Jesus sempre tem um plano. Então, primeiro ponto, o propósito de Jesus. Primeiro parágrafo, recebimento da notícia sobre Lázaro. O nosso escritor vai nos dizer que, ao ser informado, como você sabe, eu destaco algumas partes específicas da lição,
Até para orientar também os nossos professores a não ficarem lendo a lição em classe, né? Comentar a lição, o ponto essencial. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava a leste do Jordão e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias. É claro que quando nós fazemos uma boa leitura, nem só uma boa leitura, quando nós entendemos o texto, e aqui o que o pastor Elianai Cabral está nos dizendo, não é que Jesus levaria por causa da distância, porque era muito longe, não era tão distante assim. Jesus estava próximo, Jesus estava próximo. Eu vou fazer questão, João, capítulo 11, vou procurar aqui, deixa eu abrir aqui a Bíblia, a Bíblia Linguagem de hoje, nesse texto de João, capítulo de número 11, e você pode fazer isso também, João, capítulo de número 11, versículo 18, que é o texto. O texto diz que, ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios. Vamos ver na linguagem de hoje. Linguagem de hoje. O que a linguagem de hoje diz? Versículo de número 18. Quem vai dar? Betânia estava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. É o que eu tinha em mente já, após ter estudado esse texto algumas vezes, mas eu sempre digo que Betânia estava a cerca de 3 quilômetros. Cerca de 3 quilômetros. Então eu falo assim, quanto tempo Jesus demoraria para chegar? Vamos colocar ali Jesus andando devagar por causa da multidão, vamos colocar que ele demoraria ali uns 40 minutos, 1 hora, para andar esses 3 quilômetros, para chegar. Vamos colocar 2 horas que Jesus demoraria para chegar. Um dia, meio-dia. Então, quando o nosso escritor aqui, pastor Elianai Cabral, a quem eu muito reverencio, bíblica, teologicamente falando, quando ele diz aqui que Jesus levaria alguns dias, não é que ele levaria por causa da distância. Jesus levaria alguns dias, porque é justamente o ponto que nós... Ai, perdão. Eu costumo falar assim, às vezes não faz o corte da aula aí não, para todo mundo entender que a aula aqui nós tentamos levar da coisa mais prática possível. Então sai um espirro agora, mas vamos lá. Nós estamos tratando justamente sobre o propósito de Jesus. Então ele recebeu a notícia e ele tinha um propósito. Jesus não foi imediatamente, justamente porque ele tinha um propósito. Segundo parágrafo do nosso primeiro ponto. O desapontamento de Maria, nos diz o pastor Elianai, devido ao carinho e à amizade que o nosso Senhor tinha pela família de Betânia, pois ele os amava. Elas desejavam ardentemente que Jesus chegasse rapidamente. Que Jesus chegasse rapidamente. A visita dele no tempo de Maria e Marta não se concretizou. Não se concretizou. Você também já teve essa sensação de precisar de Jesus, de esperar Jesus, e Jesus não chegar na hora que você espera? Se você já teve a sensação de servir a Deus, de estar sendo fiel a Deus, esperar que Jesus faça na sua hora, do seu jeito, no seu tempo, não por vaidade, não por birra, não. Esperar que Jesus faça pela necessidade. Se você já viveu isso e Jesus não fez, ou se você está vivendo isso e Jesus não fez nesse teu tempo, saiba de uma coisa, ele tem um plano muito melhor. Ele tem um propósito muito melhor. Queridos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que o Deus que nós servimos está no controle de tudo. Nós precisamos. Isso é muito importante para a nossa vida cristã. Confiança. Olha o que o pastor Elianai continua nos dizendo nesse ponto aqui, ó. Ele chegou a Betânia
no momento certo, ainda que após o sepultamento de Lázaro. Eu fiz questão de escrever aqui para não esquecer, como eu gosto sempre de dizer. Jesus é Senhor do tempo. A Bíblia diz que Jesus é Senhor dos tempos e das estações. Deus não perde o controle, Jesus não chega atrasado, ele não chega adiantado, ele chega na hora certa. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio para nós desenvolver essa confiança. Eu sei que é. É um desafio desenvolver essa confiança. Mas uma coisa é certa, nós precisamos nos esforçar por isso. Precisamos realmente nos entregar à vontade de Deus e ter a confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. O tempo divino. O tempo divino. Pensa, como diz o mineiro, um trem de doido pra gente. É esperar o tempo divino. Ó, o plano do pai não coincidia com o plano delas. Outra coisa que eu grifei aqui, ó. Vivenciar, Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária, não obstante a desilusão e a tristeza. Maria e Marta iriam vivenciar uma experiência extraordinária de espera que envolveria a perda de um ente querido, e aqui o pastor Elianai continua dizendo, além de envolver a perda de um ente querido, envolveria a ausência temporária de Jesus e a chegada aparentemente tardia do Senhor. Perceba quantos fatores estavam envolvidos nesta experiência que essas duas irmãs seriam obrigadas a viver. Quantos fatores estavam envolvidos? Primeiro, a dor, a desilusão, a tristeza. Segundo, a extraordinária e horrível experiência de espera, porque esperar às vezes é algo tão difícil para a gente. Terceiro, a perda do ente querido. Quarto, a ausência temporária de Jesus. E quinto, a chegada aparentemente tardia. Mas diante de tudo isso, elas também experimentariam a ressurreição do seu irmão e um tempo diferente, um novo tempo magnífico com o Senhor. Segundo ponto da nossa lição, o encontro de Marta com Jesus. Primeiro parágrafo, o encontro. O nosso escritor diz que, assim que soube que o Senhor estava na cidade, a irmã de Maria dirigiu-se ao encontro dele. Marta foi correndo ao encontro de Jesus. Falaram com ela, Jesus chegou. Ela não pensou duas vezes, saiu disparada. Outra coisa que o pastor Elianai propõe aqui e que eu acho interessante destacar. Na realidade, deixa eu tirar isso aqui porque eu não quero, ó. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Viver entre as promessas do Senhor e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Por quê? Porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Nem sempre está dando tudo certo. Nem sempre.
Nem sempre as coisas estão caminhando de acordo com o que a gente pensou, de acordo com o que a gente queria. Nem sempre, nem sempre. E nós precisamos entender: Jesus é Senhor do tempo sempre. Jesus está sempre no controle de todas as coisas. Então, isso aqui eu achei magnífico. Na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio para a fé. Se a sua fé está sendo desafiada, fique tranquilo, você está no caminho certo. Segundo parágrafo do segundo ponto. Quando Lázaro ressuscitará, quando Lázaro ressuscitará, quando isso iria acontecer? Aliás, antes eu fiz uma anotação que já ia passando. Ó. Marta sempre demonstrou a capacidade de agir, não é? Eu ia passando por cima disso aqui. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava na cidade e saiu correndo, Marta está demonstrando algo que era dela. Ela sempre tinha a capacidade de agir. Não é? Se ela estava agindo, né? Se ela estava agindo, trabalhando enquanto Jesus estava presente, uma coisa é certa, ela estava demonstrando a capacidade de agir. Mas, enfim, voltemos aqui ao segundo parágrafo do segundo ponto. Quando Lázaro ressuscitará? É uma pergunta que o nosso escritor nos propõe aqui e eu quero destacar esse finalzinho do segundo ponto, quando o pastor Elienay nos diz o seguinte, ó, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, nosso Senhor revelou a doutrina da ressurreição associada à sua própria pessoa, ao trazer Lázaro de volta à vida. Então, Marta não estava errada. Marta não estava errada. Só que ela não estava compreendendo na sua plenitude o que Jesus estava falando. Ela não estava errada. Perceba isso que eu notei aqui. Olha, Jesus não quebrou a doutrina que ela acreditava, mas ele vai além desta doutrina que ela acreditava. Jesus não quebra a doutrina, mas Jesus vai além da doutrina. Ela fala, eu sei, meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus está dizendo para ela, ok, você está certa. Você não está errada, mas tem algo muito além. Tem algo muito além, Marta, que você precisa aprender. Queridos, muitas vezes nós não estamos errados naquilo que nós pensamos. Não estamos errados nesta tratativa que fazemos diante das circunstâncias da vida. Não estamos errados ao questionar algumas coisas. Marta fez isso. Mas o que Marta precisava entender é que Jesus estava dizendo para ela, Marta, errada você não está, mas eu posso fazer além. Escute isso. A Bíblia diz que ele é capaz de fazer muito além, muito mais do que pedimos e muito além do que pensamos. Não é que você está errado, não é que você está errada, mas você não está compreendendo totalmente aquilo que Jesus é capaz de fazer. Então só acredite, creia e confie nele. Quando nós conseguimos chegar neste ponto, gente, quando nós conseguimos chegar neste ponto de acreditar, de descansar e confiar no Senhor, aquilo que vai nos surpreender, quando nós temos essa capacidade de falar, Senhor, ó, eu sei que está difícil, está complicado, mas eu vou deixar o Senhor me surpreender. Quando isso acontece, nós estamos no caminho certo. E tem situações, como é o caso aqui que nós estamos aprendendo na aula de hoje, tem situações que Deus não faz, é justamente para nos levar num ponto onde a gente vai entender, não, isso aqui foi Ele, só Ele. E a gente tem que aprender, se não for o Senhor, as coisas não vão acontecer. Quem sabe Deus está te conduzindo para isso? Então vá, deixe Ele te conduzir. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A promessa de vida. A promessa de vida. Pastor Elienay vai nos dizer algumas coisas. Olha, primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida
Primeiro, algumas coisas nós aprendemos aqui, ó. Primeiro, nessa resposta de Jesus, o que que Jesus ensina para ela? Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Duas lições. Primeiro, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele desloca-se como uma fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Perceba uma coisa, Jesus, o próprio João escreveu assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, desculpa. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas que foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João está dizendo assim, o Filho é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a vida. Então, quando Jesus diz, ó, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo para Marta, assim, Marta, fica tranquila. Ele já está morto, já tem 4 dias, mas eu sou a fonte de toda a vida. Eu vou resolver isso. Qual é a segunda coisa que nós aprendemos aqui? Ó? Segundo, existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Jesus está ensinando isso. Existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em mim. Queridos, nós precisamos crer nas promessas de Jesus. Aliás, nós precisamos crer, além de crer nas promessas, nós precisamos crer no Jesus que prometeu. Porque vamos falar a verdade, tem hora que as promessas de Jesus para nós parecem absurdas. Tem hora que a gente olha para a circunstância e diz, não, é impossível, não vai dar certo. É como o pastor Elienay Cabral disse aqui, ó, no finalzinho do primeiro parágrafo desse segundo ponto, na realidade, viver entre a promessa do Senhor Jesus e as circunstâncias da vida é um grande desafio. É um grande desafio. Mas tem uma coisa, nós estamos no lugar certo. Estamos confiando na pessoa certa. Outra coisa que o pastor Elianai vai dizer, ao finalizar este terceiro parágrafo do segundo ponto, é aqueles, vamos lá mudar de página, aqueles que creem em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto material quanto espiritual, pois uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. A gente nunca pode esquecer que Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não há uma vida mais gloriosa e mais plena do que a vida em Cristo Jesus. E isso é vida abundante. Muito bem, meus queridos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. A doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Primeiro parágrafo, a ressurreição do corpo. O nosso comentarista vai nos dizer que a doutrina da ressurreição do corpo é um elemento essencial do cristianismo bíblico. É um elemento essencial do cristianismo bíblico. Por quê? Isso aponta para a eternidade do ser humano. Nós não fomos criados por Deus para passar pela morte. No plano original não era assim. A morte veio como consequência do pecado. Mas nós fomos criados para a eternidade. Essa é a proposta do Senhor para a nossa vida. O pastor Elienay continua dizendo o seguinte, ó, os justos e injustos vão ressuscitar. Os justos ressuscitarão quando a última trombeta tocar, durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida. Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas e os injustos? Os injustos ressuscitarão no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. Justos e injustos vão ressuscitar. Todos aqueles que um dia morrerem irão ressuscitar. Aqueles que morrerem
antes do arrebatamento da igreja, irão ressuscitar. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição, não é? Porque é a ressurreição dos justos, aqueles que vão habitar com o Senhor. Então a Bíblia trata disso de forma linda. Segundo parágrafo do terceiro ponto, da morte para a vida. Da morte para a vida. Nos diz o nosso escritor, conforme diz, ainda que esteja morto, foi o que Jesus disse, ainda que esteja morto. Para o crente, a morte não representa um fim sem esperança. Um fim sem esperança. Conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Para nós, a morte não representa um fim sem esperança. Pelo contrário, sob uma ótica bíblica, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte é uma transição para a vida eterna, onde a ressurreição do corpo marca o início de uma nova realidade espiritual. Como eu disse no início da nossa aula, após o pecado, a morte foi uma dádiva de Deus. É a oportunidade de voltar para casa. E foi isso que eu escrevi novamente aqui. Morrer é trilhar o caminho de volta para casa. Nada se encerra com a morte. Após a morte é que as coisas verdadeiramente vão acontecer. O destino daquilo que nós fazemos agora se dá após a morte. Eu falo o seguinte, o que são 80, 100, 120 anos de vida diante da eternidade? O que são cento e poucos anos de vida diante da eternidade? E a eternidade é definida por esse tempo de vida que a gente vive aqui agora. Então, após a morte, nós viveremos a eternidade. E, em nome de Jesus, viveremos a eternidade com Deus. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Uma viva esperança. Uma viva esperança. O relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Cristo abordou o tema da morte de entes queridos. É importante nós entendermos isso aqui, porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e Lázaro, ele chorou. E quando Jesus chorou, as pessoas que estavam ali, elas olharam e disseram, vede como ele o amava. Então, o relato aqui mostra como Jesus trata a morte de entes queridos. Tem gente que fala, não, morreu, você vai encontrar, esquece isso, você não precisa nem viver o luto. Não, não, não. Deus sabe, Jesus sabe que nós somos sensíveis à morte. Ele conhece as nossas emoções. E o pastor Elianai Cabral vai nos dizer também que, ao ressuscitar Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que foram salvos. E o pastor Elianai diz, esta é a nossa viva esperança. É claro, tem um hino antigo que a gente canta, eu me lembrei dele aqui agora, aquele que saudade me vem à lembrança daqueles que partiram para Deus, mas eu tenho uma viva esperança de revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, ou seja, isso é a nossa esperança, isso é a nossa esperança. A palavra de Deus me parece que é Paulo que diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos pecadores. Nós esperamos a ressurreição. É claro, em primeiro lugar, eu espero não passar pela morte. Eu falo que eu sou como Paulo. Nós que ficarmos vivos. Eu acredito que nós somos a geração que não experimentaremos a morte. Mas uma coisa é certa, aqueles que morreram em Cristo, nós os encontraremos novamente e será glorioso. A esperança da ressurreição nos faz viver de forma mais intensa e alegra a nossa alma. Chegamos ao final da nossa lição de número 7. Na semana que vem estudaremos a lição de número 8, onde trataremos sobre uma lição de humildade. O assunto está magnífico, você não pode perder. Receba o abraço do pastor Anderson Silva da Academia de Pregadores e eu te espero na semana que vem, em nome de Jesus.